vírus da febre amarela é um flavivírus do grupo dos arbovírus. Então já vem esse nome, flavivírus e arbovírus. Nós vamos lembrar então de 2 vírus que são do mesmo grupo, que é o dengue e a zika, né? Dengue e zika vírus também são arbovírus. Como eu falei, no caso, a gente tem 2 ciclos, que são o ciclo urbano, né, que esse ciclo urbano, a pessoa, no caso, o Aedes aegypti pica um animal que está infectado e aí começa a transmitir o vírus, né, e aí, se acontecer do Aedes aegypti começar a contaminar e transmitir, aí o problema é maior, porque aí a epidemia vai ser bem mais alta. A gente vê que a epidemia está em São Paulo e Rio de Janeiro, mas está bem controlada ali. Né? Os sinais de alerta nos outros estados, mas não quer dizer que os outros estados estejam com o vírus, esteja com casos de febre amarela. Só pra gente lembrar, já pra gente ilustrar aqui, Mato Grosso, até nesse momento, até onde eu sei... Oficialmente não tem nenhum caso de febre amarela. Sim, mas tem o risco, né? Se as pessoas vão até os estados que estão em risco, pode acontecer de trazer pra cá o vírus. Doutor Júlio esteve em São Paulo, né? Só que tá doutor, Passa aí sem nada de passa febre, né? um repelente aí, doutor. Estou vacinado, já estava vacinado antes. Então tá bom, tá. Isso é um fator importante, né? Até tem pergunta que chegou aqui. Tem muitas dúvidas sobre essa questão das vacinas, da vacinação. Né, eu vou rodar um áudio aqui, doutor, que vai esclarecer a dúvida de muitos ouvintes aqui, que a Nadi mandou para nós. Vamos ouvir? Bom dia, Dani. Bom dia, Diesel. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Júlio. Primeiramente, bom dia. Eu quero saber o seguinte: uma vez tomada essa vacina, ela tem duração de quanto tempo? Não tenho meu cartão mais de vacinação, mas acredito que eu devo ter tomado essa vacina, mas também não sei há quanto tempo. E minhas filhas é vacinada, tipo assim, que nem eu tenho a neném, né, que tomou todas as vacinas. Ela tem que tomar de novo ou não? Ela já está imune à febre amarela? Muito obrigada. Muito bacana, muito legal essa pergunta. Vamos entrar no escopo da vacinação. Só segurar um pouquinho. Ela não falou o nome. A Nadi. Nadi, um abraço e obrigado por essa pergunta. Muito bacana essa pergunta, nós vamos falar sobre isso agora. Só pra gente falar o seguinte, sobre a questão do vírus, só pra gente falar dos sintomas, né? Que às vezes, deixa eu ver se eu tenho febre amarela, as pessoas estão indo na UPA. Importante. A pessoa está indo agora na UPA aqui de Sinop, com medo, né? Com medo, tô com febre amarela. Os sintomas são muito comuns, assim, muito parecidos aos sintomas da dengue, tá bom? Só que o que acontece, o vírus da febre amarela, ele tem uma atração, vamos dizer assim, um termo mais tranquilo para nossos ouvintes, pelo fígado. Portanto, o que acontece? Ele começa a alterar a arquitetura do fígado, a estrutura do fígado. E, consequentemente, o fígado é responsável pela metabolização da bilirrubina, que é uma estrutura que serve para poder digerir a gordura, a gente falou alguns dias atrás. Quando essa bilirrubina, o fígado ele começa a não funcionar de forma apropriada, ele começa a acumular a bilirrubina. Então, a característica da pessoa é ficar ictérica, amarela. Portanto, o nome febre amarela, porque a pessoa vem com febre. Criou-se esse nome, né? Exato, e fica amarelada. E a febre, Diesel, um detalhe importante, é muito alta. Geralmente a febre passa dos 39 graus, entendeu? É bem alta a febre. E aí, claro, as dores articulares e as dores lombares, bem forte também. Inclusive, eles falavam assim, tem uma frase que eles falam, a febre a dor é muito forte, a ponto de que fosse como se tivesse tido uma pancada nas costas. Entendeu? Então, os sintomas é muito parecido com o da dengue, mas floresce nisso. Agora tem um detalhe diferencial no caso da dengue, né? Sim. A dengue, ela dá o rash eritematoso, o eritema, aquelas manchinhas vermelhas. A febre amarela não dá. O zika vírus também dá as manchinhas vermelhas no corpo, né? No tórax e nos membros. A febre amarela não dá. Então são questões diferenciais. E claro, outra coisa também. Para mim pensar em febre amarela, eu preciso estar com um vírus na região. Como se transmite, como se pega. Se eu não tive contato, se eu não fui em regiões como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia, tô tranquilo. Até tem um detalhe que o Lobo colocou para nós, agradecer Edinaldo Lobo aqui visitando o estúdio com a gente, é que se a pessoa pretende viajar, por exemplo, amanhã, tem que tomar com antecedência essa vacina. Não adianta vacinar hoje, viajar amanhã e achar que tá... Exato, porque a vacina ele tem um período como se diz, de adaptação, de funcionamento, de imunização como tal. Sim. Tem um tempo, inclusive quando a pessoa vai na unidade de saúde, os vacinadores vão falar sobre isso. Vou vacinar amanhã. Então, infelizmente,
não dá para prevenir. E sobre o tempo de duração da proteção da vacina? Tem muitas pessoas que tomaram, nem se lembram mais em que ano que elas tomaram. Exatamente. Por quanto tempo que protege o organismo ainda? Exatamente. Ô Dízio, olha só, o próprio Ministério da Saúde, ele saiu com várias notificações, várias informações sobre isso. No primeiro momento, o que aconteceu? A pessoa era vacinada, a pessoa foi vacinada, e eles falaram assim, a duração da vacina tem validade de 8 anos. Fizeram um estudo e verificaram o seguinte, agora a nova notificação verificou o seguinte, uma vez vacinada, a vacina consegue cobrir para o resto da vida. Entendeu? Então, assim, isso é importante a gente colocar para os nossos ouvintes. E a vacina, ela tem uma eficácia e consegue imunizar até 99% da população. Uma vez que a pessoa está vacinada, então está 99%. A Nádia perguntou sobre isso. Então, fique tranquilo. Se você já tem uma dose, está vacinado com uma dose, tranquilo. Meu caso, eu fui vacinado em 2007, quando eu fui para Cuba. Então tá tranquilo. Até nesses dias agora, quando eu fui para São Paulo, eu falei, quando a gente foi ver a nova notificação que saiu, inclusive da Secretaria Estadual de Mato Grosso, falava o seguinte, uma vez imunizado, tranquilo. Isso é importante. Doutor, até uma ouvinte aqui, a Vera, falou que tomou vacina em 83. Ainda é válida a vacina? É válida a vacina. Caso dela. De acordo com as novas diretrizes que saíram. As novas diretrizes. Uma outra informação importante, mais uma dúvida que surgiu aqui dos ouvintes. Até o Mexerica lembrou aqui, sobre gestantes e crianças. Exato. Como é que funciona a vacinação de gestantes e crianças? A partir de que idade podem tomar? Ou já faz parte do quadro de vacinas? Sim, então vamos aí. Nós temos a orientação para a vacinação contra a febre amarela. Vamos falar sobre isso. Lá. Então vamos começar assim, ó. A indicação de 9 meses até completar 5 anos. A gente administra uma dose. E essa dose, então, já tem a validade, já, como a gente falou. A partir de 5 a 59 anos, as que receberam pelo menos uma dose, elas já estão imunizadas. Olha só isso, ó. Pessoas de 5 a 59 anos que receberam pelo menos uma dose estão imunizadas e não precisam mais se vacinar, ok? De acordo. Que nunca foram vacinadas. Essas pessoas têm entre 5 e 59 anos e nunca foram vacinadas. E não tem comprovante de vacinação. E detalhe importante, vamos abrir uma aspas. Vão viajar para as regiões que estão de risco nesse exato momento. Então é necessário fazer a vacinação, administrar uma dose. Ok? A partir de 60 anos, que receberam pelo menos uma dose da vacina ao longo da vida, estão imunizadas, a partir de 60 anos, estão imunizadas e não precisam se vacinar. Então a nossa ouvinte, que foi vacinada em 83, de acordo com essa diretriz, nesse momento não precisa vacinar. Que nunca foram vacinadas e sem comprovante de vacinação, deverão receber uma dose após avaliação médica. Então, não é qualquer pessoa. Eu vou na unidade de saúde, eu vou vacinar e eu preciso, eu nunca fui vacinada. Precisa de orientação. Até porque o que acontece, diz o Dânio, nesses dias atrás, a gente tinha muitas pessoas procurando as unidades de saúde. E por mais que o Ministério da Saúde realize uma força-tarefa para tentar fazer a cobertura vacinal, falta vacina, vai faltar. Sim. Mato Grosso já começou a chegar vacinas, mas o olhar desse momento do Ministério da Saúde é para as regiões de risco. Onde os casos apareceram, né, e foram notificados aí, né? Exatamente. Agora, Dízio e Dani, olha que interessante isso aqui. Gestantes não vacinadas, nós estamos falando de gestantes agora. A vacinação é contraindicada. Na impossibilidade de adiar a vacinação, como em situações de emergência epidemiológica, ou seja, lugares em que precisa vacinar, em vigência de surtos, epidemias ou viagem para área de risco, o médico deve avaliar, então, essa necessidade com essa gestante. A gente fala do risco-benefício. Tá certo. Ô, doutor, a gente acompanha até nas redes sociais algumas coisas. Tem uma mensagem de ouvinte, daqui a pouco a gente vai colocar aqui. Vamos colocar agora, né, Dani? Já tá pronto aqui. A Valquíria participou com a gente. Atenção, doutor, vamos ouvir mais uma. Oi, bom dia, doutor Júlio. Aqui é a Valquíria. Eu sou paciente sua ali do PS do Vindilina. Então, eu tenho, como você sabe, eu tenho um bebê de 2 meses. E a febre amarela, a vacina para febre amarela é só a partir dos 6 meses, é verdade? Então, exatamente. Como que eu posso estar fazendo para evitar que ela contraia a febre amarela? Obrigada. Essa é a continuação do nosso da resposta aqui que nós temos aqui das informações. Mulheres que amamentam crianças com até 6 meses de idade não vacinadas, né? Essas mulheres, se elas residem em área de risco, elas devem ser vacinadas. E crianças abaixo de 6 meses, como nós falamos no comecinho, né? Se houver uma zona de risco e os médicos, os colegas, os profissionais da vigilância epidemiológica considerar necessário, deve ser vacinado. No caso da Valquíria, que reside em Sinop, que não temos casos de febre amarela nesse momento, deve ficar tranquilo, não tem nenhum problema. Deixa a criancinha tranquilinha. Claro que é uma coisa importante, viu, Dízio? Nós temos que deixar uma coisa bem clara aqui, porque a gente tem que prevenir.
Sim. E se nós estamos falando de doença que é prevenir, que acontece igualzinho à dengue, tomar as medidas necessárias igual a dengue. Era o que eu ia colocar também, doutor, porque a maioria dessas doenças do momento, né, vamos falar assim, a chikungunya, febre, a dengue, é todo o mesmo mosquitinho. Todo o mesmo mosquitinho. Então nós estamos falando de um problema de saúde pública, onde as autoridades devem realizar as suas ações de saúde, né, as suas preocupações de saúde, mas também a população precisa se conscientizar. Doutor, surgiu uma pergunta na nossa transmissão no Facebook do Alfa Ômega. Ele perguntou se essa é aquela vacina que tomava com aquela pistolinha, lembra aquela? Não. Não é, a vacina né? da pistolinha é legal, que a gente coloca, às vezes a gente vê nas redes sociais, que as pessoas ainda mostram a pistolinha. Essa aí era a vacinação da BCG. É aquela da marquinha? Exato, da marquinha. Já não se usa a pistolinha, mas ainda existe a marquinha, tá? A BCG ainda tem a marquinha. A Rosa perguntou, doutor, isso que eu ia colocar antes em relação às redes sociais. A gente acompanha muito, né? Tá no Facebook, outras redes sociais. Ótimo. Às vezes algumas pessoas postam vídeos falando: meu filho teve uma reação muito complicada da vacina. Ela até perguntou: eu sou a Rosa, moro na fazenda, minha filha teve reação à vacina. O que fazer? Existe mesmo uma reação? Pode acontecer? Colateral, né? Como que funciona? O que dizer sobre isso? O que nós estamos falando com relação à vacina, ô Dízio? A vacina da febre amarela são vírus atenuados, que a gente fala. O que são vírus atenuados? São vírus que são cultivados em laboratório e que se faz uma reação para poder vacinar a pessoa. Então, quando eu faço a vacina, eu estou colocando no corpo da pessoa o vírus. Sim. É como se eu tivesse, por exemplo, sendo picado pelo vírus, né? Pelo inseto, né? Pelo mosquito com o vírus. Claro que atenuados. O que é atenuados? Eles estão com uma dose diminuída, eles estão com uma gravidade, com agressividade, vamos dizer assim, diminuída. E claro que a pessoa que está sendo imunizada, ela vai ter reação. É como a mesma situação da gripe. As pessoas falam assim, diz Zidane: eu fui vacinado da gripe e a partir de agora não vou pegar gripe. Esquece isso. Todo ano a gente tem gripe. E os especialistas em epidemiologia isolam o vírus que provavelmente vai ser o que vai dar mais surto de gripe naquele ano. E aí faz a vacina específica para aquele vírus naquele ano. Portanto, as pessoas maiores de 65 anos se vacinam da gripe todo ano, porque todo ano é um vírus diferente. Porém, nós temos na natureza mais de 150 vírus de gripe. Nossa. Desculpa, vírus não, subtipos, né? Uhum. Vírus é um tipo. Mas subtipos de gripe, mais de 150. Então, eu até brinco com o nosso paciente. Eu peguei gripe uma vez, falta 149, falta 148, 147. Porque eu não pego mais esse vírus. É como o sarampo. Uma vez que pega sarampo uma vez, não pega mais. Então a febre amarela é a mesma situação. No caso da nossa ouvinte, se ela tem a criancinha dela que está com alguma reação, é interessante que busque a unidade de saúde e que o médico avalie, que o colega ou o enfermeiro, né, avalie para ver se realmente qual é a gravidade e o que pode ser feito com relação a isso. Ô doutor, tem aqui outra pergunta para a gente já ir encaminhando para o final, que já estão passando o horário aqui. A Mislene Soares falou que perdeu a sua carteira de vacinação, também não lembra quando tomou a vacina. E a partir de qual idade toma a primeira vacina, segundo ela aqui? Eu acho que é mais ou menos aquela resposta. É aquela resposta. Então, no caso, assim, a gente colocou indicação de 9 meses a 5 anos, né, repetindo para as pessoas, de 9 meses a 5 anos, antes de completar os 5 anos, vai se administrar uma dose e já está sendo feito nas unidades de saúde aqui de Sinop, quem está em Sinop e na sua região. Pessoas de 5 a 59 anos, né, que se receberam a vacina, uma vez que já receberam a vacina, estão imunizadas. As que nunca receberam a vacina, de 5 a 59 anos, devem ser imunizadas, salvo, vamos abrir a referência, porque temos que ver Sinop se realmente existe a quantidade de vacina, porque senão amanhã todo mundo vai para lá. Se vai para a área de risco. Se você vai ficar aqui em Sinop, se você está na região que não tem epidemia, fique tranquilo por enquanto, aguarde um pouquinho, talvez no momento oportuno o Ministério da Saúde faz uma nova publicação chamando toda essa população para vacinar. Ok, tá certo. Bom, doutor, se tiver mais alguma coisa que ficou fora pra gente encerrar aqui, tá passando já do horário do nosso Vida Saudável, e informações muito importantes aqui sobre a febre amarela hoje, né? É importante, diz, uma vez que a gente tenha, vamos abrir o leque de febre amarela, não somente febre amarela, mas também dengue, e zika e chikungunya, lembrar dos tratamentos. O tratamento para essas doenças não existe um tratamento específico, não existe um antibiótico. Nós estamos falando de vírus. Antibiótico é para bactéria. Então, para vírus,
o tratamento é sintomático. Para febre, então, eu uso o analgésico. O analgésico específico é o paracetamol ou a dipirona. O médico vai receitar esses medicamentos. Deve-se evitar os medicamentos à base de anti-inflamatórios como diclofenaco, cetoprofeno, naproxeno e alguns outros, a não ser que o médico receite. Evitar o ácido acetil salicílico, o AS, tanto para dengue como para febre amarela, porque eles produzem hemorragia e essas doenças podem cursar com hemorragias. Então é importante isso. E as medidas preventivas para evitar que os mosquitos invadam a nossa casa. E se você vai para lugares que você pode estar exposto, usar repelente e todas essas medidas que a gente sabe para dengue. Tá certo. Obrigado, doutor Júlio. A gente vai estar respondendo algumas perguntas aqui fora do ar também, que não vai dar tempo mais no ar. A gente vai responder na live aqui, na transmissão, para quem perguntou. Obrigado. E semana que vem tem mais. Semana que vem estamos doutor, aqui. Acho que colocar talvez uma pauta, falar sobre essa questão de vacinas. Acho que as pessoas estão... tem muito essa questão de perder as carteirinhas. Acho que falar sobre vacinação, as vacinas que os adultos têm que ter em dia, acho que é uma pauta interessante. Vamos criar então, Dani, nessa semana não, na outra, a gente cria, na quinta-feira depois da quarta de cinzas, a gente vai falar então, vamos criar essa pauta. Na semana que vem nós temos um tema super importante, vamos falar sobre os cuidados para o carnaval. E provavelmente nós vamos trazer um convidado que vai estar junto conosco aí para poder ajudar nessa questão aí, para falar sobre cuidados para o carnaval. Ô doutor, uma pergunta para a gente encerrar aqui. Quem tem dúvida e quiser tomar 2 vezes, vamos supor, tem dúvida se tomou ou não, e tomar pela segunda vez, tem um problema ou não? A vacina não vai ter nenhum problema. Inclusive, né, aquela história que a gente caiu no começo, né? No primeiro momento, a primeira notificação que saiu do Ministério da Saúde era que a vacina tinha, se eu não estou equivocado para dizer bobeira do Ministério da Saúde, mas tinha uma informação que era assim, até 8 anos a pessoa estava imunizada, quem tinha mais de 8 anos que tomou vacina tinha que ser revacinada. Sim. A nova informação que saiu é que não precisa mais, que só uma dose já é suficiente. Agora, 2 doses não vai fazer problema nenhum. Se foi vacinado, não tem problema nenhum. Esclarecedor.